Bom dia, pessoal. Eu quero compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu aqui em casa. É, eu comprei um desses baldes que tem aquele rodinho que a gente já torce ele no balde e tal, né? E a minha irmã falou que era muito bom, uma cliente também falou que era muito bom e tal. E eu fui e comprei esse baldinho e tal, achei legal. Quando cheguei aqui, eu não fui ler, não fui ver algumas instruções, nem vi se tinha algumas instruções nele. E eu comecei a usar aquele rodinho e tal, mas sem saber como que usava. E daí, quando a minha irmã chegou, eu falei para ela, falei, nossa, mas esse negócio não é bom. Porque você falou que ele ia facilitar, mas eu tô fazendo uma força danada para poder torcer ele aqui, ele não gira. Daí ela falou: Ah, não pode ser. Então tá quebrado. Aí eu falei assim: Vai lá pra você ver. Aí ela foi. Aí ela pegou, mas você soltou aqui, no meio dele tem uma coisa que rosqueia assim, no meio do cabo. Aí eu peguei e falei: Não. Aí quando ela desrosqueou e o negócio funcionou normalmente, eu olhei pra minha filha e falei assim: Meu Deus do céu, como a gente é. Eu já estava querendo jogar fora, já estava murmurando, falando que já tinha gastado R$ 40 à toa, que tinha jogado fora e tal. Enfim, quando ela me revelou como era usado, eu vi o benefício e é uma beleza, viu? Eu aconselho que vocês comprem. Se puderem comprar daquele mais sofisticado, legal. Eu comprei daquele mais baratinho para me ver se funcionava mesmo e funcionou. E trazendo isso para a nossa vida, Jesus, ele fala numa parte uma parábola, quando ele vai falar da parábola das bodas, né? Ele, num determinado momento, ele fala assim: errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. E a gente vê que realmente o mundo tá da maneira que tá. Nós cometemos erros assim, erros gigantescos, às vezes erros insignificantes, às vezes, mas o tempo todo estamos cometendo erros, porque não conhecemos as escrituras, o que Deus nos ensina, né? O que Deus, nós somos criados por Deus. E só ele para entender, para nos direcionar, para fazer com que a gente entenda este reino e sem usufruir do conhecimento desse reino, a gente fica assim, murmurando, achando que está tudo ruim, tudo está errado, né? Sem entender o projeto de Deus para a nossa vida, a gente fica perdido, desorientado e murmurante, né? A gente murmura demais, a gente reclama demais, e isso torna a vida cada vez mais chata, mais insuportável. E entendendo um pouquinho, querendo passar bem rapidinho o plano de Deus, por que, que as coisas estão da maneira que está hoje, por que tanta violência, por que tanta falta de amor, por que tanta agressividade, por que tudo isso? Nós sabemos que quando Deus criou todas as coisas, em Gênesis, no livro de Gênesis, vai falar que Deus foi criando e depois que ele criava, ele olhava e falava, e Deus viu que era bom. Então Deus foi criando todas as coisas e foi vendo que era bom. Até que ele criou o homem, para que ele tivesse comunhão com aquele homem. E quando ele viu que o homem estava só, ele decidiu fazer uma mulher para ser ajudadora do homem, né? E nesse momento, Deus tinha dado todos os recursos para esse casal viver ali no Éden, na presença dele. Toda a tarde Deus vinha e conversava com eles na virada da tarde. Mas o inimigo de Deus, que já tinha sido lançado do céu aqui para baixo, porque tinha nascido no coração dele o desejo de ser igual a Deus, de ser acima de Deus, né? Então ele foi lançado aqui. E ele se tornou inimigo de Deus. Quando ele viu a coroa da criação, que é o ser humano, quando ele viu a coroa da criação de Deus, ele quis mexer ali. Então ele foi
E de uma maneira, nesse pequeno trecho, a gente tira muitas lições para a nossa vida. O homem, Deus passou todas as ordens, todas as instruções sobre aquele jardim, sobre todos os afazeres, e o que podia e o que não podia para o homem. E o homem passou isso para a mulher. Quando o inimigo foi mexer na coroa, na criação, né, no ser humano, ele não foi mexer com aquele que tinha ouvido diretamente de Deus. Ele foi mexer com aquele que ouviu do homem. Deus passou para o homem e o homem passou para a mulher. Então ele foi tentar a mulher. Trazendo isso para a nossa vida agora. Se a gente viver só de pregação, só de ministração, isso é muito bom, isso edifica a nossa vida, tanto mais edifica no ponto que a gente tem que ser curioso. Você viu uma pregação, você tem que ser como os bereanos, que quando ouvia as ministrações de Paulo, ele ia conferir nas escrituras se era realmente aquilo. Então, ele ouvia do homem, mas ele ia até a fonte de Deus, que a Bíblia é a boca de Deus, e confirmava ali se era. Então, esse trechinho já traz uma lição maravilhosa para a gente. De tudo aquilo que ouvimos nos púlpitos, né? De tudo aquilo que ouvimos da parte de Deus, nós temos que ir e conferir se realmente é a palavra de Deus diz aquilo. Porque hoje nós vemos as igrejas fracas, maus testemunhos, pessoas doentes dentro das igrejas. Por quê? Porque só quer comer aquilo que já comeram e estão vomitando na sua boca. Então, é interessante, é importante, é legal, é gostoso. Tem ministrações que a gente passa horas ouvindo e é uma delícia. Mas a gente tem que ter também essa fome de querer ir direto na fonte, conferir, ver e ter o nosso tempo de intimidade com Deus. Bom, prosseguindo. O Deus deu e Satanás foi e tentou a mulher. Por que ele tentou a mulher? A mulher também, por não ter ouvido diretamente de Deus, ela começou a namorar aquilo que Deus, de longe, começou a cobiçar aquilo que Deus tinha falado, olha, não toque. E ela começou a olhar aquilo e desejar aquilo. Tanto que o inimigo, que a Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então ele começou a observar que a mulher estava namorando aquela árvore que Deus tinha falado, não toque, né? Porque aquilo ali ia trazer a morte. Deus falou assim, olha, tá tudo aqui para vocês, tudo que vocês precisam está aqui. Mas na árvore do conhecimento, do bem e do mal, nela não toque. Porque no dia que vocês tocar, vocês vão morrer. Então Deus já tinha dado a consequência do que ia acontecer se caso eles tocassem ali. Mas a mulher ficou olhando, se deixou ser seduzida por aquele fruto. O inimigo assistiu essa cena e foi e se aproveitou. Hoje na nossa vida, todos nós temos o conhecimento de saber o que convém, o que não convém, o que é bom, o que não é. Ainda que seja satisfatório no momento, ainda que seja gostoso no momento, ainda que seja delicioso, a nossa consciência, ela aponta aquilo que convém, aquilo que não convém. Todos nós sabemos. Nós erramos sabendo que estamos errando. Enfim, a mulher olhou aquilo, Satanás seduziu ela e falou, não, mas não é isso que Deus falou. Não, no dia que vocês... Ele não quer que vocês comam, porque no dia que vocês comerem, vocês serão como ele. Isso despertou na mulher o veneno que já tinha nascido no coração de Lúcifer quando ele estava no céu. O desejo de ser independente de Deus. O desejo de tomar as suas próprias decisões, as suas próprias atitudes dentro das suas decisões. E hoje, o caos que vivemos começou neste ponto. O ser humano, ela tomou daquele fruto, comeu. Quando ela comeu, ela percebeu, abriu-se os olhos para o bem e o mal.
E ela foi, seduziu o marido a comer também, né? E hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque pessoas que estão no erro, a acusação é tão grande na vida dela, a própria mente acusa tanto, que ela automaticamente quer induzir outras pessoas a entrarem no mesmo erro delas, para que aparentemente seja mais confortável. Tipo assim, eu não estou sozinha. Eu estou aqui nessa lama, mas não estou sozinha nessa lama, né? Então foi o que a mulher fez. Ela foi e ofereceu para o homem. E o homem pegou e comeu. E naquele momento eles se deram por si, que estavam nus, abriram, né? A carne deles ficaram totalmente contaminada, inclinada para o mal. E Deus vem e como fala, ó, eles se escondem de Deus, sentem vergonha de Deus. É o que muita gente faz hoje. Estão tão assim na lama do pecado que você vai falar de Deus para eles. Não, 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 não quero saber. Não, 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 não quero. Não, 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 não é para mim. Por quê? Porque a presença de Deus, a beleza de Deus revela demais a minha podridão. Então, não vamos mexer com isso, né? Não vamos mexer com isso. As pessoas não querem Deus, porque Deus, ele é como se ele viesse e trouxesse um espelho para a gente enxergar toda a nossa podridão. E daí eles se esconderam, Deus veio e providenciou. Ali já começou a apontar para o plano de resgate de Deus para o ser humano. A palavra diz que lá em Gênesis, vocês podem ler, sejam como os bereanos, vão lá e leiam. A palavra de Deus diz que Deus vai e mata e cobre a nudez do homem e da mulher com uma pele de animal. Então, para que se houvesse uma pele de animal, um animal foi morto para que essa pele fosse tirada e cobrisse a nudez dos homens, né? Do ser humano. E desde então isso aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o Antigo Testamento inteirinho nós vamos ver o povo oferecendo sacrifício a Deus para que houvesse o perdão do pecado do povo. Até que veio Jesus, que foi o último sacrifício oferecido, porque ele foi perfeito, né? Ele foi perfeito, por isso Jesus chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio e se ofereceu naquele momento, quando Deus falou, voltando, quando Deus falou assim, no dia que comeres vocês vão morrer. O que Deus estava falando não era da morte física, era da morte espiritual. Então, quando houve aquela ação da mulher e do homem, eles tiveram uma morte espiritual, eles se desligaram de Deus. E Deus providenciou esse resgate para que o homem voltasse a ter comunhão com ele. E literalmente eles não morreram fisicamente. A morte física entrou, dali em diante eles começaram a caminhar para essa morte física. Mas no momento eles morreram espiritualmente, foram expulsos do paraíso, da presença de Deus, e teve toda aquela sentença devido a essa desobediência, né? Então, quando Jesus veio, e quando a gente fala assim, Jesus morreu por mim, Jesus morreu a minha morte, porque desde esse fato, desse acontecido, nós nascemos caminhando para o inferno. Não acontece que em um determinado momento a gente vai para o inferno. Se não houver a compreensão do que fizemos, da afronta que fizemos com Deus, e reconhecermos a graça dele enviando o filho para morrer a minha morte e me dar a vida novamente, eu continuo caminhando para o inferno. Quando eu entendo que eu sou esse pecador, essa pessoa que declarou independência de Deus, que todas as coisas ruins da minha vida são consequências desse afastamento de Deus, dessa independência dele, de dizer, não, eu quero ser o meu Deus, eu quero saber aonde eu ponho meu nariz, eu quero tomar minhas decisões. Então, a partir daí, quando Jesus veio e morreu a minha morte, eu entendo isso, eu faço uma conversão.
Isso é a conversão. Não é o que as religiões oferecem. As religiões oferecem um molde, uma maneira de se voltar para Deus, doutrinas, lugares, pessoas santas e tal. A religião oferece tudo isso, mas tudo é vão. O que realmente acontece da gente voltar-se para Deus é entender o ponto de partida para a queda e o que Deus fez para o resgate, que é mandar Jesus para morrer a minha morte, que já estava decretada a minha morte, e Jesus morreu no meu lugar. E eu recebo a vida, eu recebo Ele na minha vida e eu estou na vida. Por isso que nos evangelhos a gente vai ver, o evangelho de João vai falar assim: aquele que crê, ainda que morra, viverá, né? Então, a partir do momento que eu entendo que Jesus veio morrer essa morte que já estava decretada para mim e me deu a vida, a morte já não existe mais para mim. Eu não temo mais a morte. A morte não é mais essa coisa horrorosa que a gente, né? Todo mundo tem medo. E eu fico impressionada que tem pessoas nas igrejas, abarrotadas as igrejas, pessoas que se dizem confiar em Deus. Aí eu volto a dizer: errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Porque as pessoas estão na igreja, estão se alimentando da religião e não da verdadeira comida, que é a palavra de Deus. Não vão lá direto na fonte, que é a palavra de Deus. Aí elas ficam totalmente equivocadas, continuam indo para o inferno, muitas continuam mornas, porque não se deliciam nos prazeres da carne e nem mergulham nas delícias do espírito. Aí Deus fala assim, em Apocalipse, que os mornos, ele tá a ponto de vomitar. Por quê? Porque se você não quer nada com Deus mesmo, você não quer mesmo saber, então, olha, aproveita, faz tudo que a sua carne deseja, porque a sua porção é aqui mesmo nessa terra, né? Quando você morrer, o lugar eterno de tormento, de escuridão, distância de Deus eternamente está preparado para você. Contanto, se a gente entender que somos pecadores, que estávamos destinados a essa morte eterna, espiritualmente, eternamente separados de Deus, e a gente entende que Deus me deu de graça a provisão para voltar a essa comunhão com Ele. Então, quando eu entendo isso, eu faço uma conversão. Eu saio daquele caminho que estava me direcionando para o inferno, morte eterna, porque o ser humano é eterno, ele é um ser eterno. Então, eu faço uma conversão e começo a caminhar sentido o reino de Deus e vivo este reino aqui nessa terra. E quando a minha matéria voltar ao pó, que fomos feitos do pó, o meu espírito volta para casa. Então, para aquele que crê, não tem mais temor da morte. Aquele que crê já está na vida. Se eu estou em Cristo, eu estou na vida, porque Cristo é a vida, né? Cristo é a provisão de Deus para nos levar de volta à vida. Então, aqui, enquanto a gente vai vivendo ainda nessa carne, a gente já vive essa comunhão com Deus. Até o ponto que, às vezes, a gente fala assim, ai, que vontade de ir embora. As pessoas falam, nossa, é pecado. Não, eu quero viver nessa terra enquanto Deus permitir, e eu quero buscar nele, viver bem nessa terra. Mas o dia que eu fechar os olhos aqui, eu estou voltando para casa. Eu estou voltando para o colo do Pai, para o convívio do Pai. Não tem lugar melhor do que esse. A Bíblia fala que não chegou no nosso coração, não temos condições de compreender o que Deus tem preparado para nós. Não chega na nossa mente o que Deus tem preparado para nós. Então, se a gente viver acreditando, dizendo que acreditamos em Deus, esperando nele somente para essa vida, a palavra diz que nós somos os mais miseráveis dessa terra, né? Então, Deus tem muito mais do que curar um câncer, restaurar um casamento,
curar diversas enfermidades, restaurar relacionamentos, né, na família, pais, filhos, marido, mulher, provisão, né? Precisamos da provisão material, e Deus tem muito mais do que isso para nos oferecer. O que Deus tem para nós é vida eterna. É vida abundante nesta terra e no porvir a vida eterna. E que a gente possa ser despertado a buscar conhecer mais o que Deus tem para nós. Mas esse é o cerne do evangelho, né? Que a gente possa ser despertado a conhecer mais o que Deus tem para nós, de fato, para que a gente não fique como eu estava, com tudo ali, com uma peça que me ajudou muito, tem me ajudado muito, mas por não conhecer, eu não estava usufruindo dela da maneira correta, né? E a gente, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, a gente fica sofrendo nessa terra, nas garras do inimigo de Deus, porque sem conhecimento nós somos totalmente vulneráveis a todas as armadilhas dele, e passamos uma vida ruim, muito ruim, sem felicidade, sem satisfação nessa terra, e pior, quando fecharmos os olhos, vamos para um lugar muito pior do que esse. Então, que Deus desperte quem está ouvindo esse vídeo a buscar intimidade. Começou a ler, não está entendendo? Leia um pouco mais para trás. A Bíblia é um livro de história. A gente tem que pegar no começo dos livros, são vários livros, começo dos livros, para poder entender o que está falando, para quem que está falando. A gente tem que ter esse desejo de conhecer. E, por certo, quem fizer isso vai ser o maior benefício da sua vida, se dedicar em conhecer o tesouro que Deus deixou para nós, que é a palavra dele, é instrução de vida, é cura, é consolo, é conforto, tudo está na palavra. Amém? Deus abençoe a cada um que está ouvindo esse vídeo e que sejam todos despertados a buscar conhecer a Deus pela palavra e viver uma vida abundante nessa terra. Mateus, no capítulo 5, vai falar das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão o reino. Então, o que é ser bem-aventurado? É uma pessoa mais do que feliz. Pobre de espírito é aquele que depende totalmente de Deus. Esse pequeno versículo é voltar lá no Éden, é voltar a ser dependente de Deus e ter uma vida mais do que feliz nessa terra. Deus abençoe vocês.